Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 27, 4. Salmo 27, 4. Palavras de Davi, o Salmo é de Davi. Ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pai, pedimos graça e favor, pedimos que o Senhor nos permita ter mais do que um discurso, uma palestra. Pedimos que a Tua palavra seja vivificada nos nossos corações, que nós possamos receber, além do entendimento espiritual, aquela aplicação personalizada que só o Teu Espírito Santo pode produzir dentro de cada um de nós. E oramos como o Senhor falou por boca do profeta Isaías, que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual ela tem sido enviada, em nome de Jesus. Amém. Eu olho para esse Salmo de Davi e eu vejo uma declaração extraordinária. Em primeiro lugar, porque nós não estamos falando de um camarada qualquer. É a única pessoa na Bíblia chamada de um homem segundo o coração de Deus. Uma frase que nós também precisamos decifrar e procurar entender, porque nós sabemos que isso não indica a perfeição. Porque nós não encontramos em Davi perfeição. Mesmo tendo sido chamado de um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia é franca e honesta a respeito de erros e pecados que Davi cometeu. Então nós sabemos que essa frase não pode ser lida na perspectiva de perfeição. No entanto, havia algo no coração de Davi que o leva a receber esse adjetivo. Na verdade, Davi é uma pessoa muito conhecida, quando nós falamos da história da humanidade. Há dados muito claros e atuais de pesquisas de que a Bíblia é não só o livro mais impresso, mas é o livro mais lido no mundo. E da Bíblia, que é o livro mais lido no mundo, a porção da Bíblia mais lida é exatamente o livro de Salmos. E dos 150 salmos, praticamente metade tem a autoria atribuída a Davi. Da outra metade, a gente divide a outra metade em 3 partes. Um terço, nós temos cerca de 20 outros salmistas ou grupos. E as outras 2 partes 50 são anônimos. Ou seja, nós temos um terço daquela metade, um sexto do livro de Salmos, atribuído a vários autores, alguns deles conhecidos. Moisés tem o Salmo 90, Salomão aparece nessa lista, os filhos de Corá, os filhos de Asaf, e nós podemos falar de alguns deles. Agora, Davi escreveu metade desse livro, sendo que ele é disparado o camarada que mais tem salmos com autoria registrada. Razão pela qual, às vezes, a gente atribui a Davi até o que não é nem dele. Então, se a Bíblia é o livro mais lido do mundo, e o livro de Salmos é o livro mais lido da Bíblia, quem que você acha que é um dos escritores mais conhecidos do mundo? Davi. Mas ele não se tornou conhecido apenas na perspectiva daquele autor dos Salmos. Salmos que não apenas a igreja cristã usa e canta. As próprias sinagogas judaicas ainda fazem isso. Em alguns lugares, o texto do livro de Salmos não é visto como uma porção das Escrituras, mas no mínimo como belas porções poéticas registradas ao longo da história. Mas nós podemos falar de Davi como rei, nós podemos falar dele como conquistador. Há vários aspectos onde ele se destaca. Mas para mim o mais importante é esse rótulo e adjetivo que Deus deu. Um homem segundo o coração de Deus. E acredito que esse versículo, dentre todos os que nós temos na Bíblia, ligados à autoria de Davi, seja um dos que talvez mais nos ajude a entender o coração que esse homem tinha e porque Deus o chamou de um homem segundo o seu coração. O cara diz: uma coisa eu peço ao Senhor. Em outras palavras, de tudo que eu posso pedir, tem uma coisa que para mim está acima do resto. Tem uma coisa que se destaca, tem uma coisa que eu não hesitaria e não titubearia em escolher. É isso que eu quero. É quase como se naquela versão de fantasia, de histórias que a gente ouviu quando criança, alguém falasse: se você esfregasse a lâmpada e o gênio aparecesse e você tivesse um pedido só, o que você pediria? Eu lembro de vários amigos me falando desse tipo de coisa. Era mais ou menos assim: o que é importante para você?
Se você pudesse ter acesso e conseguir um desejo, qual seria? Isso ajuda você a filtrar, né, o que está dentro da pessoa, o que ela pensa, o que ela sonha, o que é importante para ela, o que não. E Davi diz, uma coisa eu peço ao Senhor, e eu vou buscá-la. Em outras palavras, eu estou disposto a lutar por isso. Que eu possa habitar, morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eu acho que uma das marcas mais impressionantes em Davi é a paixão que ele tinha pelo Senhor. Com paixão, não quero que você pense na deterioração do amor carnal, como quando a gente está falando de alguém que tem uma profunda paixão por outra pessoa. Eu quero que você pense no desejo intenso, naquele tipo de desejo que consome, que queima. E considerando que na Bíblia o maior mandamento, quando questionaram a Jesus qual é o maior mandamento, ele nem titubeou. Ele respondeu de bate-pronto, citando a lei de Moisés. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Há uns 20 e poucos anos atrás, um dia o Espírito Santo falou comigo, qual é o maior mandamento? Eu peguei carona na resposta pronta de Jesus e citei. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças. E eu sabia que eu não estava errando a pergunta dele. O que eu não esperava é a frase que veio depois. O Espírito Santo disse, esse é o maior mandamento. Por que é que se fala tão pouco a respeito disso na minha igreja? E eu levei um susto, um choque com aquilo. Eu pensei, realmente, não me lembro de nunca, nenhuma vez sequer, ter visto um pregador desenvolvendo o tema. Eu lembrava de pregadores fazerem menção da necessidade de voltar ao primeiro amor, mas desenvolver o tema, ainda mais aplicá-lo com o maior mandamento, eu pensava, nunca vi ninguém fazer isso. Mas normalmente, como disse Jesus, a gente não tem dificuldade de ver erro, a gente tem dificuldade de ver os nossos. Porque o cisco no olho do irmão a gente vê de longe, não é verdade? O que a gente não enxerga é a trave no nosso olho. Então, enquanto eu estava pensando nos outros pregadores, que supostamente não teriam feito um bom trabalho, o Espírito Santo me perguntou, e você? Por que é que nunca pregou sobre isso? Eu emudeci, eu não tinha uma resposta. Mas depois da vergonha que eu passei, eu tomei uma decisão, isso faz 24 anos. Eu tomei uma decisão. Eu falei, eu quero estudar a Bíblia. Eu quero entender o que a Bíblia fala sobre isso, em primeiro lugar, porque eu preciso viver. Esse é o maior mandamento, não é algo a ser ignorado. Nenhum deles deveria, mas o maior. Eu falei, segundo, além de entender e de viver, eu quero poder, então, compartilhar. Então, a primeira razão era por causa de mim. Quero entender e quero poder praticar. Mas a segunda era por causa dos outros. Se Deus está dizendo que a gente está falhando em não pregar, eu quero ensinar devidamente sobre isso. 9 anos atrás, eu publiquei um livro resumindo o que de melhor eu vim ensinando sobre amor pelo Senhor. Em 2009, foi meu livro de todo o coração, né? Vivendo a plenitude do amor ao Senhor. Mas, no ano de 2008, foi um ano antes de lançar esse livro, eu tive uma experiência com Deus que ela começou a se desenvolver nesses 10 anos. E foi ela que me levou a escrever esse outro livro, Até que Nada Mais Importe. E, na verdade, alguns estão chamando ele de uma continuação do De Todo o Coração. Eu acho que são mensagens que estão vinculadas, se complementam. Eu não botaria só com a ideia de continuidade. Mas antes de falar aqui de Davi, eu quero poder voltar 10 anos atrás na história e compartilhar como é que Deus abriu os meus olhos para entender e valorizar essas coisas, inclusive sobre Davi, que eu quero falar hoje. Eu lembro que no dia 31 de dezembro de 2007, eu e minha esposa, último dia do ano, todo mundo lá em casa acordou mais tarde, aquele clima de feriado. A gente não só acordou mais tarde, mas a gente almoçou mais tarde. Aquele tipo de dia que você não tem quase compromisso, não tem pressa de levantar da mesa. Meus filhos, que ainda eram bem menores, não aguentaram ficar em algum momento, saíram brincar. E eu e a Kelly, minha esposa, ficamos conversando. Nossa conversa girava em torno do culto da virada que teríamos, né? Das expectativas do que queríamos vivenciar em Deus no próximo ano. E eu lembro que em algum momento eu empurrei aquele prato já praticamente vazio do almoço para o lado. Olhei para minha esposa e falei para ela, preste atenção. E ela sabe quando eu falo assim, é uma maneira de dizer, o que eu vou falar não tem mais volta, não tem negócio. Tipo quando a Bíblia fala dos decretos dos reis da Média e da Pérsia, que era irrevogável. Falei para ela, preste atenção, empurrei o prato de lado, falei para ela, nos próximos 21 dias, eu não vou comer absolutamente nada. Eu vou encarar as próximas 3 semanas só na água. E quando eu falei isso, ela regalou o olho um pouco mais do que o normal.
Eu nunca tinha feito nenhum jejum prolongado maior do que 2 semanas. E quando ela me viu falando que ia fazer 3 semanas, a primeira pergunta que ela fez foi: Deus te pediu isso? Eu falei: não pediu não. Vou fazer porque eu quero. Eu falei: eu quero mais de Deus. Eu quero ir mais longe. Eu quero romper com a mediocridade. Eu quero entrar nas águas profundas. E eu falei para minha esposa: eu decido agora, antes de virar o ano, que 2008 será o ano da busca. E eu tomei uma decisão não só de fazer o maior jejum da minha vida até então. Eu tomei uma decisão de que eu realmente faria loucuras para Deus que eu nunca fiz. Foi nesse ano que eu cheguei a ler a Bíblia toda 2 vezes, de capa a capa, num mês. Foi nesse ano que uma das vezes eu li a Bíblia em 9 dias. Eu queria ler a palavra, eu queria orar, buscar Deus, jejuar como eu nunca tinha feito. E eu entrei no ano embalado. Então, os primeiros 21 dias, apesar de continuar ministrando na igreja, compromisso normal, as viagens, eu consegui fazer os 21 dias de jejum, foi algo especial. Mas umas 3 a 4 semanas depois do jejum ter terminado, era meados de fevereiro, eu acho que era dia 19 de fevereiro, uma terça-noite. Terça-noite para nós não era dia de culto, era dia do nosso treinamento de líderes. O que a gente não chamava culto? A gente não tinha adoração, não tinha oferta, nada disso, era só uma reunião de treinamento. Então, ou era um tempo de alinhamento doutrinário, o alinhamento da visão, ou motivação e encorajamento para essa nossa liderança engajada no ministério. Então alguém está fazendo uma oração de abertura. Era aquela oração que às vezes a gente faz com muita consciência, às vezes por mero protocolo. Alguém está fazendo uma oração de abertura, eu vou falar depois disso. Enquanto alguém está orando, um irmão passou a mão no violão, olhou para mim, fez uma cara de pidão, daquelas tipo o gato do desenho do Shrek, né? E eu lembro que com o dedo ele olhou para mim e fazia assim: uma só, me deixa ministrar uma só. Eu lembro que eu olhei com a cara firme, sem a mesma cara que ele estava me olhando, e fiz: uma só. Tipo, não é o nosso propósito, nós não estamos aqui por isso, então você cante uma música e nada mais do que isso. E ele pegou o violão e ele começou a dedilhar e cantar uma canção do Marcos Witt. Eu ainda me lembro a canção. Eu te busco, te anelo, te necessito. E até hoje eu não sei te explicar o que foi que aconteceu enquanto nós cantávamos. Mas eu brinco que alguém lá no céu resolveu apertar aquele botão que ativa o modo glória da reunião. E a glória de Deus encheu aquele lugar. Eu nunca vi nada igual, nem antes nem depois. Eu não sei medir a intensidade para os outros. Para mim foi uma coisa única e singular. Quando eu olhei, foi assim, num instante. Eu não consigo explicar de outra forma. Num instante. Eu acho que nem se a gente tivesse combinado, coreografado, ensaiado, a gente conseguiria reproduzir aquilo de forma tão instantânea. Mas num instante, para não dizer todo mundo, que eu não posso garantir 100%, não olhei a cara de cada um, a grande maioria de nós naquela sala começou a chorar. E não só a chorar, a maioria começou a se ajoelhar, se prostrar, deitar no chão. Pensa numa choradeira generalizada. O sentimento que eu tinha, imaginava que não era diferente dos outros, porque eu, como eles, também estava chorando. O sentimento que eu tinha é que Deus queria nos levar a um lugar de arrependimento, e arrependimento profundo. E a primeira coisa que eu pensei foi: realmente faz sentido um chamado ao arrependimento profundo e esse nível de choro e quebrantamento. Mas o que eu não sabia é do que Deus queria que a gente se arrependesse. E eu comecei a orar e dizer: Deus, não dá para desculpar e arrepender no genérico. Já teve alguém que visitou a sua casa na hora de ir embora e disse: desculpa qualquer coisa? Você pensa, como é que eu desculpo qualquer coisa se eu não sei o que é a coisa errada a ser desculpada? Né? Assim como não dá para desculpar qualquer coisa, não dá para ter um arrependimento genérico. E eu comecei a orar e dizer: Espírito Santo, eu quero entender do que o Senhor quer que a gente se arrependa. Enquanto eu orava, veio no meu espírito uma impressão nítida e clara de que Ele queria que a gente se arrependesse por não estar buscando a Ele como deveríamos. E foi nessa hora que a coisa azedou para o meu lado. Azedou por quê? Porque afinal de contas eu estava no ano da busca. Eu tinha acabado de sair do maior jejum da minha vida. Eu estava lendo a Bíblia que nem um condenado. Pensa num cara que achou que estava jogando o jogo direitinho. E quando veio aquele sentimento de ter que me arrepender em nível profundo e não estar buscando a Deus, eu queria, irmão, que minha reação tivesse sido outra. Eu queria estar aqui te contando uma história de que eu realmente me quebrantei e falei para Deus: o Senhor está certo, eu estou errado, mas não. O que me bateu foi um senso de indignação, de injustiça. A minha vontade, não fiz, era gritar para Ele: se isso não está bom para você, quando é que vai estar? Eu tinha vontade de dizer para Ele: 21 dias sem comer nada, tomando água, orando que nem um maluco, lendo a Bíblia que nem um condenado. E ainda tem que me arrepender, não é que tem que melhorar, tem que me arrepender, porque tipo, não fiz nada direito. Irmão,
É lógico que eu não verbalizei, não abri minha boca. Meus pais me ensinaram desde cedo a respeitar as pessoas mais velhas e com mais autoridade. Acho que Deus tanto é mais velho que eu, como tem mais autoridade que eu. Então naquele momento mordia a língua, eu pensava, não posso falar, não posso verbalizar, mas o sentimento vinha. E como disse o salmista, a palavra ainda não me chegou à boca e tu já sabes. Pensa numa relação transparente com Deus, é a nossa. O Deus onisciente, presciente, você não esconde nada dele. E quando eu senti, mesmo que eu não verbalizei, ele ouviu. Eu sei que ele ouviu, porque ele respondeu. Eu não esperava a resposta, mas quando aquele negócio veio, eu só pensava comigo, segura, morde a língua, não fala. Né? Eu não queria nem me permitir estar sentindo aquilo. Ele falou uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Foi a frase que virou o título desse livro. Eu vi a frase, até que nada mais importe. Ele diz, quando você chegar ao ponto onde nada, absolutamente nada, é tão importante para você como eu sou, você chegou ao lugar onde eu quero que você chegue. Ele me disse, você nomeou 2008 o ano da busca, mas ele me disse, você não está caminhando para esse lugar. A única coisa que você fez foi melhorar a performance da busca. Então você está batendo seus ecos de jejum, de leitura bíblica e de tempo de oração. Mas isso não significa que o seu coração me deseje mais do que me desejava no ano passado. E a casa caiu para o meu lado. Há momentos onde Deus fala com tanta clareza, com tanta contundência, e porque eu creio que Ele não estava só me corrigindo, mas ao mesmo tempo em que fazia isso, me dando uma mensagem, Ele ia falando comigo, me fazendo entender os textos bíblicos. Nunca tinha ouvido ninguém falar da tal da performance da busca. Mas na hora eu lembrei de Jesus falando, esse povo me honra com os lábios, citando Isaías, mas o seu coração está longe de mim. Nós podemos ter uma alta performance de adoração e o coração não está atraído por ele como deveria estar. O Senhor me fez entender vários aspectos disso. Naquele dia, de uma maneira clara, Deus me confrontou. Quando Ele me fez entender isso, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele falou de uma maneira clara ao meu coração, eu não estou atrás da sua adoração. Aliás, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana em João 4, Ele não disse que o Pai procura adoração, Ele disse que o Pai procura adoradores. O que Deus quer não é o seu culto, quem Deus quer é você. São duas coisas completamente diferentes. A adoração é apenas a forma através da qual eu e você podemos nos conectar com Ele num nível mais profundo de intimidade. Mas olha como é contraditório. O que Ele quer não é adoração, é o adorador. Mas o adorador dá a adoração que Ele não precisa, mas não dá o coração do adorador, que é o que Ele mais quer. E nós podemos nos esconder atrás de uma performance religiosa de alto nível, sem necessariamente crescer no amor ou no interesse por Ele. Esse era o ponto da correção aquele dia. O Senhor me fez entender a mesma coisa a respeito das ofertas. Deus não está interessado na sua oferta. Assim como Ele não está atrás da sua adoração e Ele quer você o adorador, Ele não está atrás da oferta, Ele está atrás do ofertante. Malaquias 1,9 diz, com tais ofertas das vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa. Quando Deus aceita, não é oferta, é o ofertante. Aliás, Gênesis 4 diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Quando Ele aceita ou rejeita, normalmente não é só oferta, é o ofertante. Então a gente pode mudar o assunto da adoração para a oferta. A gente pode sair da adoração da oferta e ir para o trabalho. Carta ao anjo da igreja de Éfeso, no Apocalipse. Conheço tuas obras, teu labor, tua perseverança. Eles tinham um alto nível de produtividade e de performance. Mas o Senhor diz, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O que Ele está dizendo? Performance altíssima. Desejo está lá no chão, está lá no chinelo. E eu comecei a descobrir verdades que eu não tenho tempo de tentar abordá-las todas aqui, ligadas ao como Deus espera de mim e de você, nada mais, nada menos do que um interesse por Ele. Eu comecei a perceber e entender pela palavra de Deus aquele dia que Deus nos criou para buscá-lo. Quando Paulo está pregando em Atenas, ele sinaliza isso, que de um só Deus fez todas as raças e tribos dos homens. E o verso 27 de Atos 17 dá um indicativo de propósito, para que buscassem a Deus. Qual a razão pela qual Deus fez eu e você, cada um de nós, a humanidade toda, para buscá-lo? A gente existe para isso. Mas para que essa busca funcione, para que ela dê resultado, aí nós precisamos entender Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes
de todo o vosso coração. Ou seja, a gente existe para buscá-lo, mas não adianta fazer isso por mera obrigação. Nós precisamos fazer isso por atração, por desejo. Deixa eu explicar resumidamente essa diferença antes de voltar a falar de Davi. Eu estou há 23 anos casado já com a minha esposa. Com o marido, eu tenho uma obrigação que não é exclusividade minha. Todo marido aqui tem, e você solteiro está orando para casar, vai entrar nela um dia. É um imperativo bíblico. Está lá em Efésios 5, a Bíblia diz: maridos, amai vossa esposa. Então, com o marido, não está lá um hashtag fica a dica, não está lá Deus dizendo, eu te aconselho, seria bom ser. É uma ordem. Não tem negócio. O não cumprimento da ordem é desobediência. Isso nos ensina muita coisa. Primeiro, amor não é só um sentimento espontâneo, que você tem que acordar tendo aquele sentimento. É uma decisão, é uma entrega, é uma dedicação, envolve também, entre outras coisas, renúncia. Mas eu descobri o seguinte, que embora isso seja uma obrigação que eu tenho, não adianta tentar cumprir essa obrigação só com senso de obrigação. Eu fico imaginando se cada manhã que eu acordo do lado da minha mulher, nesses 23 anos de casado, eu falasse para ela, eu amo você. E quando ela fosse abrir um sorriso de satisfação, eu atropelasse ela com a frase, fazer o quê, né? Deus mandou, não tem jeito mesmo, não tem oportunidade. Então, já que não tem opção, estamos aqui, vamos cumprir a obrigação. Eu fico imaginando se a gente ainda estaria 23 anos, casado pelos 23 anos, e se tivesse, qual seria a qualidade do matrimônio? Mas pastor, não é a sua obrigação? É. Ela não sabe disso? Sabe. Então qual é o problema? O problema é que ela não quer que eu cumpra a obrigação apenas com o senso de obrigação. Ela espera que eu cumpra a obrigação com o senso de prazer. Por quê? Porque isso muda tudo. Se eu cumpro a obrigação e ela ainda será uma obrigação com senso de prazer, eu estou passando uma mensagem que fala do valor que ela como pessoa tem para mim. É como se eu dissesse, olha, te amar jamais será um peso que me foi imposto, porque você é uma pessoa tão cativante, tão fascinante, tão extraordinária, tão empolgante, que você provoca isso em mim, e é fácil cumprir a obrigação, ela não é nenhum peso, e com isso eu estou valorizando quem ela é. Agora, se eu pratico a obrigação só com o senso de obrigação, eu estou dizendo que quem você é não tem a menor importância, nem o menor valor. O importante é eu cumprir bem com a performance da minha obrigação para que ninguém, nem você, nem Deus, nem ninguém fale mal de mim depois. E eu ainda, no final das contas, saio orgulhoso daquele alto nível de performance. Então, se eu cumpro a obrigação com o senso de obrigação, é para no final olhar para ela e dizer, nem você, nem Deus, nem ninguém pode reclamar. Fiz o que tinha que ser feito. E além de não valorizá-la e de forma egoísta valorizar só o cumprimento da minha performance, obviamente, eu estou deixando de comunicar o que seria mais importante, a mensagem do valor que ela tem. Irmão, acredito que não é difícil a gente entender isso no relacionamento humano, mas alguns de nós estamos tentando relacionar com Deus, baseado só no cumprimento da obrigação. Então, eu tenho que andar corretamente de acordo com os princípios, eu faço. Tenho que buscar, eu busco. E naquele momento Deus me confrontou e disse, você está valorizando a performance. Isso não significa que o seu desejo por mim cresceu. E eu quero usar essa correção, que deu início a outra mensagem, como uma maneira de introduzir esse assunto. Porque o que eu quero falar hoje é de um interesse que brota do que eu quero chamar de uma fascinação que eu e você precisamos ter por Deus e por Nosso Senhor. Naquele dia que Deus me corrigiu, Ele me levou a Filipenses 3, os versículos 7 e 8, quando Paulo diz, eu considero como perda todas as coisas por causa de Cristo. Ele diz, o que para mim antes era lucro, agora eu considero como perda. Quando ele estava falando de lucro ou perda, nós sabemos que ele não está falando de valores monetários ou financeiros. Ele está falando da importância de algo. Então ele está dizendo, tudo que para mim antes era importante, tudo que antes para mim tinha valor, e não é valor monetário, é principalmente espiritual, ele diz, perdeu completamente o valor. Mas por quê? Por que essa desvalorização? Por que essa reclassificação? Ele diz, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual sofro a perda de todas as coisas. Paulo está falando de uma descoberta da revelação de Cristo. Quando ele usa a expressão, na versão atualizada, por causa da sublimidade do conhecimento,
Isso na NVI, por exemplo, foi traduzido como a suprema grandeza do conhecimento. Uma outra versão diz por causa da excelência. Todas elas são tentativas de traduzir uma palavra que no original grego, operetio, significa o quê? Algo que se destaca, que está muito acima, né? Que está numa posição muito distinta. E eu particularmente acredito que Paulo não estava destacando o conhecimento de Jesus como algo maior do que o conhecimento ou outros níveis de conhecimento. Eu acredito que ele está dizendo por causa do conhecimento daquele que se destaca, daquele que está acima de todas as coisas. Ele diz descobrir a importância dele, fez com que o resto, comparado com ele, perdesse completamente a sua importância. Então Paulo está falando de uma revelação sobre quem ele é, que produz uma resposta de paixão, de atração por ele, a tal ponto das outras coisas perderem o seu valor. Alguém me perguntou outro dia, passou esse livro, até que nada mais importa, é sobre paixão. Eu falei, não, é mais do que isso. É sobre o lugar de honra, de primazia, de senhorio. É sobre o valor e a importância que ele tem que ter por nós. A resposta de paixão, como Paulo diz, por amor do qual, é um dos aspectos apenas. Mas eu comecei a perceber que o que nós encontramos na palavra de Deus a respeito de Davi é a versão do Velho Testamento de quem entrou no lugar de fascinação por Deus. E diz uma coisa, eu peço ao Senhor. Irmão, pensa num cara que tinha crédito com Deus. Quando Natan vai confrontá-lo e corrigi-lo do pecado, ele fala da parte de Deus, eu te dei isso, eu te dei isso, eu te dei isso. E o Senhor fala assim, e se fosse pouco, eu teria dado mais. Para pensar nessa frase. Deus diz, depois de tudo que eu fiz por vocês, se você achasse que não era bom o suficiente, eu tinha dado mais ainda. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo, Davi, tu tinha mais crédito comigo do que você podia imaginar. Eu estava disposto a fazer qualquer coisa por você. Um camarada que, como rei, na perspectiva natural, também podia ter quase todas as coisas que quisesse. Mas esse camarada, que tinha o crédito espiritual, o crédito natural, está dizendo, eu só quero nesse ponto da minha vida uma coisa, habitar todos os dias na casa do Senhor. Por que, Davi? Porque lá você está protegido dos seus inimigos? Não. Porque lá Deus vai abençoar as obras das suas mãos? Não. Por que você quer estar lá todos os dias, Davi? Ele diz, para contemplar a formosura do Senhor. Ele diz, eu estou tão embasbacado, fascinado, encantado, admirado com quem Ele é, que eu quero estar lá o tempo todo, focando na formosura, na beleza do caráter de Deus. Depois a segunda frase dele, para meditar no seu santo tempo. A palavra ali traduzida meditar em outras versões, inquirir, significa examinar, estudar profundamente. Em outras palavras, Davi está dizendo, além de admirar o que eu já conheço dele, eu quero estudá-lo, eu quero conhecer aquilo que eu ainda não sei sobre ele. Mas Davi estava, em outras palavras, dizendo, tem uma coisa que me faz desejar estar nesse lugar. O anseio de admirar o que eu já sei dele e descobrir aquilo que eu ainda não sei a respeito dele. Por que eu estou dizendo isso? Davi tinha uma crise. Qual era a crise de Davi? Ele diz para Natan, velho está errado. Esse velho está errado você não vai achar na sua versão, mas na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, do pastor Luciano Subirá, a minha própria versão street, que é mais descolada, está bem desse jeito. Velho, né? Ele diz, não é justo eu morar num palácio e a arca de Deus, a presença de Deus está numa tenda. Porque quando a arca foi recuperada e trazida de volta, Davi não a levou para Siló, onde estava o resto do tabernáculo. Davi mandou trazê-la, na verdade, à cidade de Davi, a Sião, a fortaleza que ele havia tomado dos jebuseus. E ali Davi levanta uma tenda, um tabernáculo. Ela não tinha nenhum outro mobiliário que o tabernáculo de Moisés tinha. Ela só tinha a arca da aliança no meio. Davi manda chamar os levitas e os coloca em disposição em volta da arca, em turnos, para que 24 horas por dia, 7 dias por semana, eles ficassem em volta da arca adorando a Deus. Eles ficavam o tempo todo cantando, o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. Mas era uma tenda. Não tinha o luxo, a beleza, a arte que o tabernáculo de Moisés tinha. Quando Deus dá instruções para Moisés, ele conseguiu de Moisés exatamente o que ele queria, o que Deus queria. Ele diz, faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Toda a planta, toda a execução era de acordo com o que Deus queria. Deus fala para Moisés, separa os melhores artífices, os melhores artesãos. Moisés separou, Deus olhou e falou, os caras podem ser melhor que os outros, mas não são bons o suficiente para fazer no nível que eu quero. Então Deus disse para Moisés, eu vou enchê-los com o meu espírito. Eu vou dotá-los de habilidade sobrenatural
né, os sobrenaturais, as habilidades, para que eles possam executar o meu plano. Você consegue imaginar a obra de arte, que era o tabernáculo de Moisés? A beleza que havia ali, tudo do jeito que Deus quis. O tabernáculo de Davi tinha nada disso. Era só um pedaço de pano qualquer, hoje a gente diria uma lona de circo estendida, a arca no meio e a adoração em volta. Mas isso gera crise em Davi. E diz, não é justo eu morar num palácio e a arca de Deus não atenda. Você quer um salmo que expressa a crise de Davi? Não foi Davi que escreveu, mas foi escrito a respeito dele. É o Salmo 132. Dá uma olhadinha comigo rapidinho, se for rápido aí para achar o endereço. Salmo 132. Do 1 até o 5. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo, não entrarei na tenda em que moro, nem me deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. O que ele mais queria era edificar para Deus uma casa decente. Aliás, o dia que ele fala isso para Natã, o profeta Natã fala para ele, vai que é tua, Davi. E ele sai empolgado, então vou executar o projeto. Aí Deus fala com Natã, quem foi que te disse que era para ele fazer isso? Volta lá e diz, quem vai construir um templo para mim é o filho dele, ele não. Davi deixa a planta, o projeto, tudo pronto, recurso para fazer, mas ele não pôde fazer. Por que eu estou dizendo isso? O tabernáculo de Davi não comparava com o tabernáculo de Moisés, muito menos com o glorioso e suntuoso templo de Salomão. Não chegava aos pés nem da reconstrução do templo feita por Esdras e ampliada com a reforma de Herodes, que era o templo dos dias de Jesus. Na verdade, a gente normalmente não para pensar nele como uma casa que Deus teve no Velho Testamento. Estevão, em Atos 7, pregando, ele diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Se isso foi realidade um dia, quando Jesus bradou na cruz, está consumado, o véu do Santo dos Santos rasgou de alto a baixo. Deus está dizendo, estou dando fim nesse negócio. Minha presença não está mais confinada a um ambiente geográfico, a um prédio, a um lugar. E a partir disso, isso se tornou realidade. Então, nós não temos mais casas para Deus, na versão do que tinha no Velho Testamento. A Bíblia diz que hoje eu e você somos morada de Deus no Espírito. A casa de Deus é a igreja, é o ajuntamento dos santos. Então, Deus não tem ideia nenhuma de voltar, de ter esse retrocesso, retroceder o modelo da velha aliança de ter uma casa. No entanto, para a igreja do Novo Testamento, que já entendia a realidade que agora ele não habita em templos feitos por mãos humanas, há uma aplicação de uma profecia de Amós, feita no concílio de Jerusalém, em Atos 15. Quando Tiago, pelo Espírito Santo, e quando ele termina, todo mundo diz, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, então eles entendem que não era só a cabeça de Tiago. Ele se levanta e diz, com isso concordam as palavras dos profetas. E aí, citando Amós, ele diz, reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas, para que o resto dos gentios invoquem a Deus. Agora pensa comigo. Nós vamos retroceder o modelo de uma casa física, onde Deus faz sua morada? Não. Mas Deus está dizendo, aqui na nova aliança, com toda essa aplicação, mudança que vocês viveram de um sistema para outro, de uma estrutura para outra. Deus diz, quando eu olho para trás, eu tenho saudade de uma coisa só. E se eu puder voltar lá na velha aliança e puxar alguma coisa que sirva para vocês aqui, a única coisa que de lá serve para cá é o tabernáculo de Davi. Por quê? Porque Deus não está atrás da casa. Irmão, a casa era menos pomposa, menos suntuosa, mais simples. Na verdade, com o perdão da palavra, era sem vergonha aquela tenda. O próprio Davi dizia, eu tenho vergonha de ver a arca de Deus numa tenda dessa, comigo morando num palácio. Agora, por que Deus queria aquilo de volta? Porque Ele não está nem um pouco preocupado com a estrutura do ambiente. Deus está dizendo, o que eu quero foi o que moveu o meu servo Davi a levantar aquela tenda. Um coração atraído por quem eu sou. Um coração desejoso de me conhecer. Uma busca que não é interesseira. Eles não ficavam em volta da arca pedindo nada.
e se ficava ali adorando o Senhor é bom. A sua bondade dura para sempre. Irmão, pensa num relacionamento que não era baseado em interesse. Pensa numa busca a Deus que era fundamentada na paixão por quem Ele é, na atração e pelo desejo de conhecê-lo. E agora o Deus está dizendo do lado de cá da nova aliança, a única coisa que eu tenho saudade de lá e que dá para transportar e trazer para cá é o Espírito com o qual o tabernáculo de Davi foi levantado. Deus está dizendo, eu vou botá-lo de pé. Ele não está dizendo que nós vamos ter hoje uma tenda literal, com uma arca literal no meio. Mas Ele está dizendo que o Espírito que moveu aquele tabernáculo é o que Ele espera que mova a nossa busca hoje na nova aliança. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos entender dentro da doutrina bíblica que não só o amor ao Senhor é o maior mandamento, mas esse posicionamento de entrar num lugar de atração, de fascinação por quem Ele é. De não só buscá-lo, mas como diz Jeremias, buscá-lo de todo o nosso coração. Não é a busca pela busca, não é a busca pela obrigação, não é a busca para cumprir uma performance religiosa. É a busca movida de um desejo por Ele, de uma atração por quem Ele é. E à medida que nós começamos a descobrir e entender, isso pode ser revolucionário na minha e na sua vida. Aliás, deixa eu tentar explorar aqui algumas ideias e alguns conceitos bíblicos que a gente não passa tanto. Mas o anseio de Deus desde o início é que a gente possa ter intimidade com Ele. O Salmo 25:14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Eu brinco, quando Deus criou e estabeleceu o primeiro casal no Éden, Ele não respeitou nem a lua de mel dos dois. Gente, é sério, meu pai não me visitou na minha lua de mel, graças a Deus. Eu não visitei meu filho na lua de mel dele, eu nem ligava para ele. E quero dar a mesma paz para minha filha. Mas Deus visitava aquele casal todo dia. A Bíblia diz, na viração do dia. Viração tem um mal entendido, alguns acham que era entardecer. A palavra traduzida viração é sopro, é brisa. Tinha uma hora do dia que batia um vento diferente. Eu não sei se a brisa era o mensageiro de Deus chegando na frente anunciando que Ele estava vindo. Eu não sei se ela era provocada pelo deslocamento da presença de Deus. Eu não sei, eu não vou inventar o porquê. Mas tinha uma hora que soprava diferente e aquele casal sabia, papai está chegando. E com isso Deus está dizendo, vocês podem festar à vontade vocês dois, mas eu quero que vocês tenham tempo para mim todo dia. Eu criei vocês para ter relacionamento diário. Eu criei vocês para ter relacionamento todos os dias. Quem está entendendo, diga amém. Alguém mandou esses dias uma mensagem no WhatsApp perguntando, pastor, o senhor já percebeu que quando Adão pecou, a pergunta de Deus para ele não foi, o que é que você fez, Adão? A pergunta de Deus para ele foi, aonde você está, Adão? Qual a diferença de uma pergunta para outra? O que você fez, para onde você está? Deus está dizendo, o problema, Adão, não é o que você fez. É para onde o que você fez te leva, para longe de mim. Cadê você? Eu nunca planejei estar sem você nesse jardim. Eu nunca planejei vir aqui e não te encontrar. Onde está você? Eu nunca quis perder o seu coração. Eu sempre imaginei que você estaria me esperando, desejoso de me encontrar, de estar comigo. Ao longo de toda a palavra de Deus, nós vamos encontrando isso como um padrão. No livro de Cantares, nós temos uma frase interessante. E há uma alegoria profética, entre outras coisas, do relacionamento entre Cristo e a igreja. Há um momento onde se diz, dá-me olhos como de pomba. Eu lembro de uma ocasião que eu estava ouvindo uma canção da Misty Edwards, lá do IHOP. E eu falei para minha esposa, o que ela está cantando aí? Meu inglês não é lá essas coisas. É dá-me olhos de pomba? Ela falou, sim, aquele texto de Cantares. Eu falei, Cantares tem umas analogias que às vezes a gente não entende, né? Parecia romântico para ele dizer como corça graciosa, como gazela amorosa. Mas a maioria de nós não percebe essas coisas porque não teve o convívio com os animais para entender as ilustrações que eles faziam. Minha esposa falou, olha, eu vi um comentário sobre isso. E depois eu fui estudar e descobri que é verdade. A pomba, ela não é um animal, falando em termos de visão, multifocal. O que significa isso? Diferente, por exemplo, de uma mosca que tem tantos olhos ou ângulos de visão, que onde você mexe a mão ela vai fugir. A pomba, você está numa praça, você quase pisa em cima dela, ela não te vê. Porque ela tem um foco só na visão. E quando ela está olhando no chão para ciscar, ela não vê o que está se aproximando. Jesus faz a distinção entre a astúcia da serpente e a simplicidade da pomba, que não vê mal nenhum, porque normalmente ela não está observando o que acontece à volta. Mas naquela linguagem de amor, quando a pessoa dizia, dá-me olhos de pomba, ela está dizendo, eu quero ter olhos só para você.
eu não quero enxergar mais nada. E nessa canção, a aplicação que a Mish fazia é: dá-me uma devoção pura, sem distração nenhuma, só para você. E você começa a perceber ao longo da Bíblia que há paralelos que vão nos ensinando sobre isso. Uma coisa que me chama a atenção é que na visão de Isaías, lá no capítulo 6 do livro dele, ele diz que ele tem uma visão do trono de Deus, e em volta do trono estão os serafins. O que é que os serafins estavam dizendo? Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Eu, por exemplo, aprendi na minha formação teológica que os serafins são uma categoria de anjos. Demorou muito tempo eu descobri alguns estudiosos dizendo: não dá para dizer com certeza se os serafins são uma categoria de anjos. Porque a palavra traduzida como serafim é aquele que arde. Pode ser só um adjetivo, falando de como eles queimam na presença de Deus, movidos por esse zelo diante do reconhecimento da santidade. E por que alguns comentaristas defendem isso, que é difícil dizer que querubim é uma categoria? Ele diz: não tem nenhum outro versículo da Bíblia que serafim é uma categoria. Não tem nenhum outro versículo da Bíblia que fala de serafim. Querubim, por exemplo, tem vários lugares distintos na Bíblia que usa o termo querubim. Então ninguém nega que querubim é uma categoria angelical. Mas serafim é difícil sustentar isso. Até porque o que lá no Apocalipse é apresentado é uma versão parecida com a visão de Isaías. A Bíblia fala de seres viventes, não chama eles de serafins, que estão à volta do trono dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Quando você pega descrições dos seres viventes e vai para a visão de Ezequiel 1, lá você descobre que o que ele fala da roda, no meio da roda, e daqueles seres, das asas que tinham a forma que voavam, que tem características do que Isaías viu e do Apocalipse, ali eles são chamados de querubins. Então eu não quero entrar numa discussão teológica aqui, mas eu quero só que você pense o seguinte: há um modelo nessas visões. Isaías descreve uma visão que tem mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Ele vê seres à volta do trono dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. No livro do Apocalipse, escrito mais ou menos perto do ano 100 depois de Cristo. Portanto, nós estamos falando de um período de quase 800 anos entre a visão de um e a de outro. Dá uma olhada comigo em Apocalipse 4. O que é que João descreve no versículo 8 que ele viu? Apocalipse 4, verso 8. O texto diz: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas. Quando Isaías fala dos serafins, quantas asas eram? 6. Estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora, a descrição que nós temos do Apocalipse, que vai além da visão de Isaías, é que eles não têm descanso nem de dia nem de noite. Ou seja, ele está dizendo que o que João viu cerca de 800 anos depois de Isaías é uma atividade ininterrupta. Não há algo que aconteceu só nesses 800 anos. Eles não têm descanso noite e dia, eles não fazem outra coisa a não ser ficar chamando Deus de santo. Agora, gente, na boa, vamos pensar. Não vamos pensar antes de Isaías nem depois de João, vamos pensar só nesses 800 anos. Suponha que você, por um momento, pode viver mais do que os 80 anos, que é a média da duração de vida de muita gente, e que você vivesse os 800 anos. Agora, se ponha no lugar desses seres viventes. Por 800 anos, você noite e dia sem parar, você não come, não dorme, não tem descanso, não falta coisa, você fica só chamando Deus de santo. Eu fico imaginando alguns de nós se a gente viraria o primeiro século ainda animado. Imagino que muitos de nós, depois de uns 200 anos, a gente estaria lá: santo, santo, S-A-N-T-O, santo. Santo, 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 santo. Irmão, deixa eu te dizer, se não tiver uma revelação por trás disso, pensa na coisa tediosa, enfadonha. Isso seria um castigo, seria uma punição para alguém. Mas o texto diz que eles são cheios de olhos, por dentro e por fora. Eu vi um pregador, certa ocasião, dizer: eu creio que somente 2 olhos, como eu e você temos, não seriam suficientes para contemplar tamanha beleza.
O que os mantém dia e noite em volta do trono não é uma obrigação, é uma atração. É uma fascinação produzida pela revelação. Eles são cheios de óleo. Uma tradução diz por de trás e por diante, outra diz por dentro e por fora. Eles são criados. João chama de ser vivente porque ele não consegue explicar, não tem um equivalente para explicar o que ele viu. Não tem animal de 6 asas, não tem animal com tanto olho, ele diz, não dá para explicar. E talvez a gente esteja tentando entender de uma forma literal que possa ter muito significado simbólico. Nós só vamos descobrir isso quando estiver lá. Mas a Bíblia diz que eles não conseguem parar de chamá-lo de santo. O que João vê 800 anos depois de Isaías é aquela mesma empolgação. Santo, santo, santo é o Senhor. Deixa eu dizer, há um lugar de revelação, onde eu e você começamos a entender quem Ele é. Davi estava dizendo, eu quero morar lá todos os dias, porque eu quero contemplar sua formosura. Eu já vejo beleza nele, mas também eu quero meditar, eu quero entendê-lo, porque quanto mais eu entendo quem Ele é, mais atraído por Ele eu serei, mais eu vou querer admirá-lo, mais eu vou querer estar nesse lugar. E o que muitas vezes nós não percebemos é que nós somos parte de uma geração que fala de avivamento, que fala de despertamento, mas muitas vezes a gente só está melhorando a performance da coisa. É só o que tem que fazer, é só uma dedicação maior à performance. Outro dia alguém falou, pastor, não é melhor a performance do que nada? Eu falei, concordo que é melhor a performance do que nada, mas melhor do que performance, eu e você sermos movidos de paixão, de atração por Ele, entender a essência desse relacionamento com Ele. E quando eu olho para Deus chamando Davi de um homem segundo o seu coração, vou repetir o que eu falei no início, isso não tem nada a ver com Davi ter sido perfeito, porque isso ele não foi. Mas dentre os imperfeitos, vamos olhar assim, Davi se destaca. Eu lembro quando meu filho estava apaixonado, falando em noivar e depois casar. Eu falei, filho, deixa o papai te ajudar. Porque a decepção é proporcional à expectativa. Tem muita gente, quando vai casar, imagina, não vai ter problema nenhum. Falei, filho, tu apaixonou por uma menina que não foi só você. Seu pai, sua mãe, sua irmã, toda a família está apaixonada por ela. Ela vem de uma família que para mim é um dos melhores modelos e referenciais de família que eu já conheci. Meu filho conseguiu a façanha de casar com a filha do meu pastor, do meu discipulador. Né? Eu falei, cara, todo mundo quer isso. Mas eu falei, preste atenção. Não existe um relacionamento perfeito. Então eu não quero que nessa nossa empolgação de quem você escolheu te faça acreditar que você vai entrar num relacionamento que não vai ter nenhum tipo de problema, que não vai ter necessidade de ajuste, onde você não vai precisar de renúncia. Ele falou, pai, eu estou ciente que ela não é perfeita. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele disse, dentre todas as imperfeitas, ela é a melhor. Eu consegui ver que ele não estava só na fantasia, mas tinha realmente uma atração, uma empolgação. Falou, pai, não tem imperfeição ali que me atrapalhe. Sabe, nós não vamos tentar defender Davi e colocá-lo no patamar de perfeito, mas é quase como se Deus dissesse, dentre todos os imperfeitos da humanidade, esse era um dos caras mais apaixonados por mim. Esse era um dos caras mais movidos por paixão, por atração. Um cara consegue criar um modelo de 24 horas por dia, 7 dias por semana de adoração, e diz, o que eu mais queria era morar lá. O que me parece é o desabafo de Davi no Salmo 27:4. Eu não estou contente de cumprir apenas alguns turnos, eu queria estar lá noite e dia, eu queria não precisar comer, não precisar dormir, eu queria morar lá, eu queria desfrutar da presença de Deus de uma maneira muito mais intensa e diferenciada. E acredito que com isso tudo, Deus está tentando chamar a minha e a sua atenção a um lugar. Interessante que quando você olha para o paralelo do Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo diz, tudo que para mim era importante, perdeu completamente a importância diante da sublimidade do conhecimento, da revelação de quem é Ele, por amor do qual você consegue perceber exatamente o mesmo paralelo o tempo todo. Eu olho para as Escrituras e eu vejo um Deus que está esperando isso de mim e de você. Jesus chega na casa de Marta e Maria, o relato está lá em Lucas 10, você conhece bem. A Bíblia mostra que enquanto Maria está aos pés do Senhor, ouvindo a palavra, Marta está correndo, trabalhando. E normalmente a gente fala mal de Marta, porque a gente já sabe a aplicação que Jesus fez. Mas na boa, se você fosse receber Jesus na sua casa, você ia servir qualquer coisa para Ele? Eu lembro de uma ocasião que eu era recém-casado. Eu fui fazer uma brincadeira com a minha esposa e eu passei apertado. Ela fazia faculdade de manhã, vinha correndo para casa, ela tinha muito pouco tempo para preparar o almoço. Ela tinha que trabalhar à tarde e à noite me ajudava com as coisas da igreja.
Um dia eu consegui chegar um pouco mais cedo. E daqui a pouco toca o telefone, eu atendo. Minha esposa ligando do finado orelhão. Lembra do finado telefone público? Chamada a cobrar. A nova geração nem sabe o que era ouvir aquela musiquinha. Chamada a cobrar. Aí eu atendo o telefone. Ela, amor, que bom que você está em casa. Me deu uma intuição que parece que ia chegar mais cedo. Será que você já não pode tirar tal coisa do freezer, tal coisa da geladeira, para ir ganhando tempo? Você sabe a correria que é. Eu falei, amor, tem esse negócio de tirar coisa do freezer, da geladeira? Não, por favor. Eu falei, não, você não está entendendo. Quem vai fazer o almoço hoje sou eu. Eu já vim antes. Falei, não é justo, você estuda, trabalha, me ajuda no ministério e eu não te ajudar? Eu falei, não vou te ajudar só com as coisas da casa. Hoje eu vou cozinhar para você. E acho que por algum instante minha mulher esqueceu que estava falando com o marido dela. Eu acho que ela pensou que ela estava falando com o Masterchef, alguma coisa assim. E ela do outro lado, ela diz assim, uau, e qual é o cardápio? Eu dei uma olhada rápida na mesa, as coisas que eu tinha separado. Falei para ela, massa com peixe. Ela, uau, não vejo a hora de chegar. E desligou. Desligou antes da tempo de eu explicar o que eu estava falando. O problema é que naquela época, irmão, a gente não tinha celular. Não dava para ligar de volta no orelhão, que não tinha nem o número. Agora era só esperar ela chegar em casa. E começou a me dar uma agonia, porque o que eu olhei na mesa e me levou a dizer que era massa com peixe, era uma lata de sardinha e um pacote de miojo. Só que eu fiquei imaginando a expectativa dela até chegar em casa. E eu dizia para mim mesmo, a expectativa vai colidir com a realidade. O que eu fiz? Não devia ter brincado, não deu tempo de explicar, não imaginava que ela ia terminar. Ensaiei como que eu me explicava, como pedir desculpa, orei, pedi para Deus me ajudar. Mas a hora que foi chegando o tempo que eu sabia que ela ia levar para chegar em casa, eu falei, Deus me ajuda a amenizar esse impacto. De repente me veio uma ideia. Eu peguei um resto de mussarela que tinha na geladeira, coloquei em cima do macarrão que eu tinha preparado, dei uma esquentadinha, não me lembro se foi no forno ou na pressa, no micro-ondas, para o queijo dar uma derretidinha em cima, porque o queijo escondeu o que tinha embaixo. Aí peguei um ketchup, fiz um coração vermelho, todo bem desenhado. Eu lembro quando ela entrou em casa, ela mal me cumprimentou, ela disse, quero ver a comida. Aí quando ela olhou, primeiro ficou impactada com o coração, né? Aí depois daquela boa impressão, eu vi que ela estava curiosa. Aí diz, o que tem aí? Eu disse, amor, já vou servir, espera a hora. Ela disse, não aguento esperar. Ela pegou, levantou o queijo. Ela disse, miojo com sardinha? Eu falei, tu vai dizer que miojo não é massa e sardinha não é peixe? A gente riu que só daquele negócio. Por que eu estou falando isso? Gente, se eu fosse receber Jesus em casa, você acha que eu ia dar miojo com sardinha para ele? Sardinha enlatada ainda? Nunca. Né? Agora, a gente fala mal de Marta, mas dá para entender a motivação dela. Ela não quer receber Jesus de qualquer forma. E Jesus não vinha sozinho, mas sempre tinha uma tropa junto. Agora, tem um momento que Jesus fala com a Marta e diz, a Marta, na verdade, vai falar com Jesus. Porque ela ainda acha que Jesus vai ficar do lado dela. Ela chega e diz, Senhor, não te incomoda que minha irmã me deixou aqui servindo sozinha. Quando um parente da família fala do outro, como se o outro não estivesse ali, você pode imaginar que o negócio está mais azedo do que você espera. Eu lembro de uma vez, fui almoçar na casa de uma família da igreja, no final, na hora de ir embora, o irmão estava me acompanhando até o carro, abracei ele, falei, essa semana que eu tenho um gabinete com você. Ah, é, pastor? Por quê? Falei, nós vamos conversar sobre o estado do seu casamento. Deus revelou. Falei, não foi Deus que revelou, não, foi você mesmo. Falei, pastor, nós fizemos de tudo para não dar na cara. Eu falei, tu está ruim de dedicação ou de percepção. Como é que o senhor descobriu? Eu falei, irmão, eu entro na cozinha. Você e sua esposa estão discutindo através do filho de vocês, menino de 6 anos. Eu entro lá, você está, menino, diz para sua mãe. A mãe está na frente dele. Mas ele finge que não está lá. Fala você para sua mãe. A mãe responde, menino, fala para o seu pai. Eu tinha vontade de dizer, ei, tira o menino disso, vocês dois estão se ouvindo. Mas quando alguém chega nesse nível, é quando está muito azedo. Aí Marta chega para Jesus e diz, Senhor, não te incomoda que minha irmã me deixou servindo sozinha? Jesus olha para ela e diz, Marta, Marta. Por 7 vezes na Bíblia, Deus vai chamar alguém pelo nome 2 vezes seguidas. Essa é uma das 7. Em todas as 7, se você estudar o que vem depois, quando ele fala Abraão, Abraão, Simão, Simão, Marta, Marta, em cada um desses casos, em todas as 7 vezes, o que vem depois é Deus tratando de alguma crise. Eu acho que se Marta já tivesse a revelação, só de ouvir Marta, Marta, já ia gelar a espinha. Acho que ela ia pensar, deu ruim. Aí o Senhor fala para ela, poucas coisas
são necessárias. Ó, gente, vamos pensar aqui junto. Eu conheço uns crentes que estão pagando umas fortunas para uns coaching, dizer para eles o que é o que não é importante. E não estou falando contra isso. Organize sua vida mesmo que te custe caro. O que eu não entendo é o crente pagar uma fortuna para um coaching dizer o que é importante e não levar a sério o que Jesus, na pior das hipóteses, para rebaixá-lo, a gente chamaria de o maior de todos os coachings, está dando de mão beijada de graça. Jesus diz, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. Está dizendo, de tudo que você tem para fazer na vida, pouca coisa tem importância do que eu vou falar agora. Na verdade, uma coisa é a mais importante de todas. É aquela para a qual você existe, aquela para a qual você foi criado, que é buscar Deus. Ele diz, Marta, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. Do que Jesus está falando? É só você perceber disso. Maria escolheu a boa parte. E quando Jesus diz, essa não lhe será tirada, ele está dizendo, é ruim que eu vou deixar você me manipular para tirar sua irmã daqui. Ela escolheu a boa parte, daqui ela não sai, daqui ninguém tira ela. E se tem alguém que podia aprender com ela, é você, Marta. Mas, Senhor, estou na boa intenção, querendo fazer isso tudo para te agradar, e o Senhor não leva isso em conta. Irmão, deixa eu te dizer, se você quer agradar alguém, tenta descobrir o que essa pessoa gosta. Porque vai ser difícil agradar ela com o que ela não quer, com o que ela não gosta. Eu e minha esposa, no início do nosso casamento e do ministério pastoral, fomos fazer uma visita. O casal da igreja prometeu para a gente, olha, me lembro se era uma quarta noite, então não vou inventar agora, mas era no meio da semana, dizendo, nós vamos fazer um jantar para vocês inesquecível. E lá fui eu e minha mulher, cheio de expectativa, irmão, acho que eu nem comi durante o dia. Nós paramos o carro na frente da casa e descemos. Minha mulher, que tem superpoderes no olfato, ela faz assim, eu vejo que ela está cheirando já o ambiente. Falei, o que foi? Ela olha para mim e diz, cheiro de dobradinha. A única coisa que minha mulher, não é que ela não gosta, ela não consegue comer na vida, é dobradinha. Eu falei, amor, não, fica tranquilo, isso é da rua, isso é algum vizinho. Falei para ela, ninguém arriscaria uma coisa tão ousada dessa, sem perguntar se gosta. Não, fica tranquilo. Só que nós passamos pelo portão, vamos indo em direção à porta da casa. E quanto mais perto eu chego, agora eu estou sentindo o cheiro de dobradinha. E eu não tenho superpoderes no olfato como ela. E uma hora que o casal abriu a porta para a gente, pensa no cheiro que estapeou eu e ela. Dobradinha. Aí os dois se empolgaram e dizem, pastores, que honra receber vocês aqui. Fizemos um jantar inesquecível. Eu nunca mais esqueci o jantar. Minha mulher, então, nem se fala. Fizemos uma dobradinha. Gente, eu estou do lado de cá imóvel, não consigo entrar. Eu falei, fulano, falei para o dono da casa, minha mulher pode até me matar depois, mas eu vou falar antes dela entrar. A única coisa não é que minha mulher não gosta, que ela não consegue comer, ela não consegue cheirar isso na vida, é dobradinha. Eu falei, eu agradeço a sua boa intenção, mas pensa num cara que errou a mão, foi você, velho. Agora, eu não sei se minha mulher vai conseguir entrar aí com esse cheiro. Gente, eles abriram a casa toda, ligaram um monte de ventilador. Eu lembro que eu falei assim, me diga que vocês fizeram alguma coisa a mais. Pior que não. Os dois se olham numa cara de desespero, quase chorando. Eu falei, não, tem que ter algum resto de comida no almoço para a gente requentar. Não, pastor, a gente não almoça em casa, a gente almoça no trabalho. Um pão com manteiga para fazer com café para ela comer. Pastor, a gente só fez a compra no mercado para as coisas da dobradinha. A gente estava com tanta pressa, não queria atrasar, que nós não pegamos mais nada. Não tem outra coisa para ela comer. Gente, ainda me lembro da minha mulher, com a lágrima correndo no canto do olho, tentando segurar o incômodo do cheiro, comendo só arroz branco. Qual a lição que eu aprendi aquele dia? Você quer agradar alguém? Descubra o que a pessoa gosta e o que ela quer. Não adianta você agradar com o que você acha que você quer, com o que você acha que a pessoa gosta. Por que eu estou dizendo isso? A intenção de Marta podia ser boa, mas ela não estava dando o que Jesus realmente queria. Quem está entendendo, diga amém. Ele diz, Maria escolheu a boa parte. Essa não vai ser tirada. Sabe o que Jesus está dizendo? Você quer me agradar, Marta? Você quer realmente me dar o que me interessa? O que eu quero de você não é essa correria maluca, desenfreada. O que eu quero é sua atenção, é sua admiração, é este olhar diferenciado. Eu falo para minha esposa,
Eu digo, olha, com você como esposa é diferente do que eu vejo na minha filha. Dependendo da mensagem que eu estou pregando, são níveis diferentes. Dependendo do nível de revelação, da palavra, de graça, eu falo para minha esposa. Às vezes eu pergunto, você reparou a cara da Alissa hoje? Ela diz, aham. Eu vejo que minha filha, assim, ela olha de uma forma diferente. Eu consigo medir pelo olhar dela, pelo envolvimento, pelo quão cativada ela está na palavra, se a gente está fazendo a coisa do jeito que deveria, se Deus está conosco ou não. Né? Aquilo me transmite algo, não é admiração para mim como pai. Porque às vezes numa conversa ela não está com aquele mesmo olhar. É uma admiração pelas coisas do Senhor que estão sendo transbordadas. Quando eu imagino Maria sentada, ouvindo a palavra, eu imagino Maria, no mínimo, com o olhar da minha filha, quando ela está assim, embasbacada com a ministração da palavra. Eu fico imaginando alguém que está dizendo, eu não quero estar em outro lugar. Não tem nada mais importante no mundo do que está aqui agora. Não tem nada que me preencha, que me satisfaça, que eu dê tanto valor. Eu acredito que é o que Deus mais espera de mim e de você. Não apenas que a gente cumpra com a obrigação. Não apenas que a gente ame porque tem que amar, porque é um mandamento. Mas que a gente entre nesse lugar de uma descoberta cada vez maior de quão fascinante, extraordinário, cativante ele é, a ponto de não querer estar longe, de querer mergulhar intensamente e de viver esse relacionamento que é baseado por um amor que é despertado pela mesma revelação. A revelação aumenta o amor e o amor aumenta o desejo de conhecê-lo melhor. É um ciclo progressivo quando a gente entra nesse lugar. Não tem religiosidade que nos pare. E nós vamos viver aquilo que Deus espera de nós. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu olho para muita gente que não é dirigido por propósito. Ele é dirigido por circunstâncias ou por outros valores. Paulo recebe uma palavra profética de Ágabo, profeta que desceu de Jerusalém. E Ágabo diz para ele, Ágabo pega o cinto de Paulo, se envolve, se amarra, se liga com ele. E diz, assim diz o Espírito Santo. Assim farão ao dono desse cinto em Jerusalém. O que é que Ágabo está dizendo para Paulo? Vão prender você. Agora, o que ele disse? Assim farão ao dono desse cinto. Momento nenhum ele diz, olha, Deus está dizendo que se você for, você vai ser preso, não é melhor não ir. Ele diz, vai acontecer, vão fazer isso com você. Está dando como certo o fato. Só que Atos 21 nos mostra que aqueles irmãos começam a dizer para Paulo, por favor, não vá a Jerusalém. Não vá, não vá. Pode ir, gente, o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão partindo meu coração com o choro de vocês. Eu estou indo. Partiu Jerusalém. Nada vai me impedir de ir lá. Lucas diz, como não conseguimos demovê-lo do seu posicionamento, nos conformamos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Por que as pessoas queriam mudar Paulo? Porque são pessoas norteadas por circunstâncias. Quem é norteado por circunstâncias, se a circunstância é boa, nós vamos. Se é ruim, a gente cai fora. Quem é norteado por propósito, não importa as circunstâncias. Em momento nenhum o profeta falou para não ir. Paulo entende que o profeta só está dizendo qual seria o preço da obediência ao propósito. E quem está focado no propósito, irmão, age diferente. Paulo diz, em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira, o ministério que recebi de nosso Senhor Jesus, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Não importa o preço a ser pago. O que me move não são essas outras circunstâncias. Deixa eu te dizer, alguns de nós estamos buscando a Deus só para melhorar as circunstâncias. A gente não entendeu o propósito do relacionamento com Ele. Tem gente que é assim, a mulher de Jó, quando o negócio azedou, ela diz, amaldiçoa Deus e morre, cai fora. Tipo, para que nós vamos ficar com ele se ele não está fazendo o que a gente quer? A coisa pode parecer pequena, mas se a gente não entender o propósito da relação de Deus, a gente não sabe nem no que investir. A gente não sabe nem como lutar com as circunstâncias que se opõem. A gente não tem raízes para permanecer firme. O que nós estamos falando aqui hoje é essencial.
E quando a gente entende que a relação de Deus está baseada nesse nível, então nada vai demover a gente do propósito. Não, Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês têm que prostrar diante da estátua. Não. Nada concorre com ele. Nós não vamos adorar nenhum outro Deus. Vamos morrer, então mata a gente, ué. Mas nós não vamos fazer o que você quer. Mas Daniel, se você insistir em orar, você vai para a cova dos leões, então me joga para a cova. Porque eu não escolho o que eu faço baseado naquilo que é agradável. Eu tenho um relacionamento com Deus, um propósito claro e definido na maneira de lidar com Ele. Eu sei que eu estou misturando uma outra coisa aqui, mas eu sinto a parte de Deus de falar isso para alguns. Se a gente não entender a essência, o propósito do relacionamento, ele é vago. Outro dia um cara falou para mim, pastor, por que o senhor lê tanto a Bíblia? É por causa da paixão de pregar? Eu falei, claro que não. Eu passei a ler muito a Bíblia pela paixão de conhecê-lo. E porque eu comecei a conhecê-lo, eu senti a responsabilidade de compartilhar com outros o que eu descobri. Mas eu não estudo a Bíblia porque eu tenho que pregar. Você consegue entender a diferença de propósito? Terrível é o cara que vai ler a Bíblia só porque tem que achar mensagem. Aliás, pensa num negócio que parece que não funciona. É quando o pregador precisa de mensagem, ele vai ler a Bíblia porque quer mensagem. A maior parte de tudo que eu prego, eu não recebo nem quando eu estou lendo a Bíblia. Eu recebo quando eu estou orando. E algo que eu descobri é que oração faz parte de um ambiente de revelação. Deus, através de Jeremias, diz, invoca-me, que te responderei. Ele diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabe. Para a maioria das pessoas, oração é só, eu peço, Deus atende. Deus diz, não. Vai muito além de você me invoca, eu te respondo. A coisa fica boa quando você entra no patamar, no outro nível. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Há um lugar em Deus, onde através da intimidade, nós começamos a entrar num nível de revelação e descoberta fora do comum. E talvez isso gere uma paixão ainda maior, que vai provocar o mesmo ciclo progressivo de querer conhecê-lo ainda mais, que vai fortalecer ainda mais a paixão. Eu olho para a igreja do Novo Testamento, irmão, deixa eu te dizer, o que a gente precisa para um avivamento não é só unção e poder. A igreja não tinha só unção e poder. E eu não quero parecer que eu estou desmerecendo a unção e o poder do Espírito Santo. Eu gosto muito de estudar as histórias de avivamento. E um dia eu comecei a tentar achar o que é em comum em todos os avivamentos. O que se repete, o que é padrão. Sabe, eu descobri que não é nem o que a gente achava, que antes era não, Deus encontrou alguém para que Ele possa usar. Não é gênero, tem hora que Deus usa homem, tem hora que Deus usa mulher. Não é cultura, tem hora que Deus usa o analfabeto, tem hora que Deus usa o intelectual. Não é raça. Não é nem credo doutrinário, tem avivamento acontecendo nos lugares que eu digo para Deus, se eu fosse Deus, eu não teria feito avivamento lá não, porque esses caras estão com as crenças bem ruins. Sabe, é difícil você achar algo que é comum, mas se tem uma coisa que você vai achar em todo o avivamento da Bíblia e da história, paixão pelo Senhor. Quando corações começam a se despertar, a voltar para Ele, desejá-lo, se sentirem atraídos, conectados com Ele. Nós somos parte de uma igreja que tem até descoberto um pouco da unção e do poder, mas que não tem interesse na presença, na pessoa. Alguém me disse outro dia, o que falta para a igreja brasileira não é alimento. Nós nunca tivemos tanta revelação da palavra como atualmente. O que nos falta é fome. É desejo por Ele. Talvez foi por isso que Amós profetizou, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. A maioria de nós já não consegue gastar tempo com a palavra, tempo com a oração, porque a gente não tem atração suficiente que nos mantenha lá. Outro dia um irmão falou para mim, não pastor, cara, minha vida é corrida, não consigo ficar acordado no meio da noite para orar e estudar. Mas quando foi a Copa do Mundo no Japão e na Coreia, eu falei para ele, tu conseguia acordar toda madrugada para ver a seleção brasileira. Tudo depende do seu nível de empolgação. Tudo depende do que te fascina ou não. Minha oração é que você possa redescobrir esse lugar de fascinação e chegar nesse lugar onde nada mais importe como ele importa para você. Eu queria que você pudesse ter um momento de oração. Eu acredito que uma das coisas mais importantes depois que a gente recebe a palavra é orar. Jesus, na parábola do semeador, diz que as aves do céu, elas vêm tentar roubar a semente. Interpretando, Jesus comparou as aves do céu aos demônios.
Há uma batalha espiritual tentando roubar de você aquilo que você recebeu. O entendimento, a compreensão, o despertamento que Deus gerou. Quando você sair porta fora, a batalha vai ficar mais intensa do que está agora. Mas há um lugar em Deus onde nós entramos em oração, de compromisso, de orar para que a palavra de fato seja, gerada dentro de nós, produza os efeitos. Eu gostaria que você colocasse a sua vida diante de Deus. Eu pedi para você ficar em pé mais pelo hábito. Você ora como você achar melhor, em pé, sentado, de joelho, no seu lugar. Quiser vir para frente, vem. Quiser ir para o fundo, vai. Mas, enquanto os músicos ministram, eu vou pedir que você não cante com eles ainda, mesmo que você conheça a música. Que por enquanto você só ore. Só ore. Fale com Deus do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras, no tom de voz, na altura, no volume que você quiser. Mas faça isso em nome de Jesus. Pai, nós clamamos graça e favor do Senhor sobre cada um aqui. Capacidade não apenas de entender, mas de corresponder com a Tua palavra. De viver a aplicação personalizada do Teu Espírito, como oramos no início. A capacidade de entender o Teu coração, o Teu amor, o Teu desejo de relacionamento. De entender o Teu convite, o Teu chamado e não meramente uma imposição. De entrar nesse lugar de revelação, de descoberta que gera paixão. Oramos pelo Teu sopro de vida, trazendo despertamento nos nossos corações, nos levando a entrar nesse lugar de fascinação, de admiração de quem o Senhor é, de atração pelas Tuas virtudes, de anseio pela Tua presença. Nós clamamos que o Senhor nos permita ter mais do que um discurso ou uma palestra. Que o ensino recebido seja uma alavanca, uma mola propulsora, aquela faísca de ignição que precisamos dentro de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. E para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.